Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Muito bem, irmãos, estamos voltando aqui com o programa Caminho e Verdade. Vamos fazer uma oração antes de iniciar a meditação na Palavra de Deus. Feche os seus olhos e ore conosco. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por nos disponibilizar mais essa oportunidade, meu Pai. Essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, de nos ensinar através da Escritura, de nos fazer entender, meu Pai, os Teus propósitos, os Teus planos para as nossas vidas. Que nessa manhã o nosso coração e a nossa mente seja aberto para que a gente possa entender com clareza, sem nenhuma dificuldade, o que o Espírito Santo quer nos passar. Eu venho orar, meu Pai, para que a mente de cada ouvinte seja aberta e transformada nessa manhã através da Sua Palavra, através do Teu Espírito, através daquilo que for dito, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por estar cuidando de cada um de nós, por nos proporcionar esse momento. Faça-nos com que a cada dia que passa, a nossa mente e o nosso coração fiquem acostumados a ouvir a Tua voz. A nossa mente e o nosso coração fiquem acostumados a ouvir a Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra, a entender a Tua Palavra e, acima de tudo, a praticá-la. Obrigado por mais essa manhã. Eu te oro, Senhor, eu te louvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A palavra de hoje que a gente vai meditar está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 9, diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu vou ler de novo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, esse verso aqui o apóstolo Paulo está dentro de um contexto, contexto de igreja, mas eu vou me atentar somente a esse verso e tentar trazer a profundidade do que o apóstolo Paulo estava tentando passar ao povo e àquela igreja de Coríntios. Ele diz que eles conheciam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele cita que, sendo rico, no caso Jesus Cristo, ele se fez pobre por amor deles, por amor de vós, por amor de vocês, para que pela pobreza de Cristo, eles, os cristãos ali, se tornassem ricos. E a gente lendo assim de imediato, a gente já consegue perceber que não está falando apenas de riqueza material, Não está falando apenas de riqueza material. Está falando também de riqueza espiritual, Na verdade, fala mais da riqueza espiritual do que riqueza material. E aqui, embora Jesus, como Deus, Ele é dono de tudo no céu e na terra, as suas riquezas não consistem só do que é material, mas principalmente aquilo que é espiritual. As riquezas aqui são de glória sobrenatural de Cristo. É a posição de Filho de Deus, é os atributos eternos. A eternidade de Jesus Cristo é uma das maiores verdades que a gente encontra na Palavra de Deus. É a verdade mais importante do Evangelho. Se Ele não é eterno, se Jesus não é eterno, então Ele deve ter tido um começo. E se Ele teria tido um começo, então Ele seria um ser criado.
Mas a Bíblia nos oferece vários textos que provam a eternidade de Cristo. A Bíblia nos oferece provas claras, provas poderosas da sua divindade, né? Dos atributos que só Deus tem, que só Ele, que só o Espírito tem. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus não é só uma pessoa pré-existente, né, que apareceu na história humana, mas que Ele é eterno também. A Bíblia nos ensina que Ele não depende de qualquer coisa fora de si mesmo para ter uma existência. E nunca existiu um tempo em que Ele aparecesse do nada, ou que Ele foi surgido, ou foi criado. Jesus não é um semideus, Ele não é um anjo, Ele não é um espírito criado por Deus. Ele não é apenas um homem exaltado, né? A Bíblia nos mostra Ele como Criador. Lá em João, capítulo 1, no verso 3. Lá em Colossenses 1,16 também. Jesus Cristo não é uma criatura. E por que eu estou falando isso? Né? Para a gente tentar entender aquele verso que lemos. Em uma profecia lá em Miqueias, do capítulo 5, no verso 2, né? Capítulo 5, verso 2, diz assim: mas quanto a ti, Belém Eufrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti o rei sairá para reinar em Israel. Suas origens são desde há muito tempo, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade é a sua origem. Lá em Isaías 9,6 também descreve Jesus como o Pai eterno de seu povo. Perceba que a Bíblia nos mostra Jesus como eterno, sempre ligando ele à eternidade. O Evangelho de João também já abre o livro com essa verdade, dizendo que no início era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Lá no início, né? Jesus Cristo existiu desde toda a eternidade, irmãos. Porque quando o tempo começou, quando o universo foi criado, ele já existia. Lá em João 8,52, Jesus também declarou sua existência eterna aos judeus. Ele diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E em João 17,5 fica, para mim, pessoalmente, é um dos versos mais fortes, né? Quando ele ora, ele diz: Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então perceba a eternidade de Cristo. E esses versos mostram que Jesus é Deus, né? Que Ele tem os atributos de Deus, que Ele é dono de tudo, que Ele é rico em tudo. Comece a perceber que a riqueza aqui não está ligada só ao lado material. Não teria sentido nesse verso da segunda carta de Coríntios que nós lemos no início, não teria sentido o apóstolo Paulo o chamar de rico se fosse só pelo lado financeiro, porque Jesus teve uma vida humilde aqui na terra. Ser pobre para Jesus, irmãos, não era só o lado financeiro. E a gente vai começar a entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Como Jesus é a segunda pessoa da Trindade, como Ele é tão rico como Deus Pai é, em todos os sentidos da palavra, lá aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreve assim: porque nele, em Jesus, toda a plenitude da divindade habita em forma corpórea. E lá em Colossenses 2,9, o apóstolo diz que Jesus, né, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da sua natureza. Jesus, como Deus, Ele é o dono do universo, irmãos. Ele é dono do universo, Ele é dono de tudo o que há no universo. Ele possui todo o poder, toda a autoridade. Ele deve ser glorificado e honrado, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou mostrando aqui a divindade de Jesus Cristo? É para a gente
entender aquele verso que quando o apóstolo Paulo diz que ele se fez pobre, mesmo ele sendo rico, ele se fez pobre. O apóstolo Paulo está trazendo para esse contexto de uma riqueza espiritual, de divindade. Todos os nomes e títulos divinos são aplicados a Jesus. Ele é chamado de Deus, ele é chamado de Deus poderoso, do grande Deus, de Jeová, de Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é declarado onipresente, onisciente, onipotente, imutável. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é apresentado como Criador e sustentador e governador do universo. Tudo foi criado por ele e para ele. E por ele todas as coisas subsistem. Ele é um objeto de culto para todas as criaturas inteligentes, todas as criaturas racionais, mesmo o mais alto, todos os anjos, ou seja, todas as criaturas entre o homem e Deus, são ordenadas a prostrar-se diante dele. Ele é objeto de reverência, de amor, de fé, de devoção. Ele exigiu que os homens devessem honrá-lo como eles honraram o Pai, que eles devem exercer a mesma fé nele que a gente faz, e a gente tem a fé em Deus. Ele declarou que ele e o Pai são um. Ele declarou que aqueles que tinham visto ele tinham também conseguido ver o Pai. Ele chama os homens a si. Ele promete perdoar os pecados. Ele envia o Espírito Santo. Ele dá descanso, dá paz. Ele promete ressuscitar naquele último dia todo aquele que crer nele, para dar a vida eterna. Agora imagine ele sendo tudo isso, como o texto diz. Mesmo ele sendo rico, em todos os aspectos aqui nesse sentido, mesmo ele sendo rico, por amor de vós ele se fez pobre. Por amor de vocês, né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Por amor de nós aqui hoje. Embora Jesus possuía todas as riquezas, irmãos, de Deus, desde toda a eternidade, ele se fez pobre. E apesar de o próprio Jesus ali já ter citado palavras a respeito da pobreza material, né, dele, quando ele diz que as raposas têm suas tocas, que as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, lá em Lucas 9. Essa passagem de Coríntios que estamos lendo não se trata apenas desse lado de pobreza. O verdadeiro empobrecimento de Jesus aqui, nessa passagem, não consistiu só em circunstâncias humildes em que ele viveu. O verdadeiro empobrecimento de Jesus aqui, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, é esse. Ele subsistindo em forma de Deus. Ele não considera a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Lá em Filipenses 2, versos 6 e 7. Essa foi a pobreza maior que Jesus passou, irmão. Foi esvaziar-se. Foi tornar-se semelhança de um homem. Foi um Deus eterno vir à terra como forma de homem. Vir em carne. Um Deus que desce à terra na forma mais humilde que existe. Acima dos homens estão os anjos. Várias classes de anjos. E acima dos anjos e acima de tudo está Deus. Mas Jesus, como Deus, ele desceu da forma mais humilde. Ele não veio como um anjo.
Ele não veio como espírito. Ele veio como homem. E esse é o empobrecimento. E se a gente for olhar para o lado material, né? Quando a gente diz que Jesus foi pobre, ele foi humilde, mas ele não viveu na miséria. A gente não tem que olhar para Jesus como uma pessoa que passou por dificuldades financeiras. Porque ele era conhecido como carpinteiro, filho de Maria, lá em Marcos 6, né? Ele era conhecido como artesão. Jesus não era mais pobre do que a maioria daqueles povos da Judéia lá da Palestina, do primeiro século. Porque ele viveu melhor do que muitos ali. Por exemplo, aqueles que viviam pedindo esmolas. Jesus não pediu esmola. Jesus não foi mendigo. Então, na verdade, Jesus e seu grupo de discípulos também tinham dinheiro suficiente para, algumas vezes, ser capaz de fornecer ajuda para aquelas pessoas que passavam por situação pior que ele. A gente lê lá em João 12, em João 13. Então, quando a gente fala de pobreza aqui de Jesus, a gente não está se referindo só ao lado material, porque ele foi humilde, sim, mas principalmente o lado espiritual. Foi ele abandonar, esvaziar-se toda a sua glória, né? E quando eu digo abandonar, eu digo ele se esvaziar da glória e descer como uma forma de homem humilde. Então, quando Paulo cita aqui que ele se fez pobre, não está dizendo apenas a pobreza material. E é isso que nós precisamos entender. Mas está dizendo principalmente o fato de ele ser Deus e descer como homem, de ele ser superior e se fazer inferior, de ele ser divino e se fazer carne. O Senhor Jesus, ele não fez crentes espiritualmente ricos, irmão, tornando-se pobre. Não foi isso que ele fez. O apóstolo Paulo usou os termos ricos e pobres aqui, neste verso, com um sentido espiritual, como ele fez quando ele descreveu lá na segunda carta de Coríntios, só que no capítulo 6, quando ele diz pobres, mas enriquecendo a muitos, quando ele se trata da própria pessoa. O Senhor Jesus Cristo tornou-se pobre em sua encarnação, meu irmão e minha irmã. Quando ele nasceu de uma mulher, quando a Bíblia diz que ele veio em semelhança da carne, lá em Romanos diz que ele em semelhança da carne e do pecado. Lá em Romanos 1 também diz que um descendente de Davi segundo a carne. Em Hebreus diz que ele se fez um pouco menor que os anjos. Ele deixou a glória de Deus, irmãos, e deixou de lado o uso gratuito das suas prerrogativas divinas, dos seus atributos, para vir à terra e para cumprir o seu plano de redenção. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. E nós somos enriquecidos como? Por acaso todo aquele que crê em Deus, ele é rico materialmente? Por acaso todo aquele que crê em Jesus Cristo, que tem uma fé sincera, possui bens materiais? Não, né, irmão? Não é isso que a Bíblia diz. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ele está falando da forma espiritual. Na descrição mais profunda da encarnação aqui na Escritura, o apóstolo Paulo escreveu que, embora Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou a igualdade com Deus uma coisa que devia ser aproveitada, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele continua achado na forma de homem e humilhou-se, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz, uma morte humilhante, né?
O texto diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus existindo eternamente aqui, existindo na forma de Deus e possuindo todas as riquezas da divindade, ele esvaziou-se, tornou-se pobre. Ele tomou a forma de um servo, e um servo em semelhança de homens. Ele sofreu fraquezas e limitações humanas. Ele foi tentado em todas as coisas como nós somos, porém sem pecado, como diz Hebreus. E isso é o tornar-se pobre. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mesmo ele sendo rico, tornou-se pobre. Na encarnação, Jesus se fez pobre. E ele se fez pobre por tomar a forma humana, por humilhar-se, sabendo que ia morrer uma morte de cruz. E ao fazer isso, ele derrotou os poderes do inferno. Ele realizou a obra da redenção de Deus. E aí sim, ele deu a seu povo todas as riquezas espirituais da salvação. Lá no finalzinho do verso 9 diz assim: para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E aqui o objetivo de Cristo, irmãos, era que pela sua pobreza os pecadores podem tornar-se ricos. Em nenhum momento Jesus prometeu riqueza material. Mas em todos os momentos na palavra de Deus, ele prometeu bênçãos. A bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção da alegria, da paz, a bênção da luz, a bênção da vida eterna. Essas são as riquezas que Cristo nos promete. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele descreveu essas riquezas como, lá na primeira carta de Pedro, ele descreve essas riquezas como uma herança que não se corrompe e não irá desaparecer, porque está reservada nos céus para os que creem. E nós, pecadores, irmãos, precisamos das riquezas de Cristo, porque elas são espiritualmente, nós somos espiritualmente destituídos dessa riqueza. Nós nascemos debaixo do pecado, estamos inclinados para o mal. O nosso coração dia a dia busca o mal. Se eu e você não estivermos em vigilância o tempo todo, a gente é tentado. Nós aqui, seres humanos, sem a riqueza de Jesus, sem as riquezas espirituais, nós não somos nada. Nós, sem a riqueza que Ele promete, as bênçãos que Ele promete, nós não passamos de pobre de espírito, pobres espirituais. Mas é através da salvação que os cristãos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? A gente compartilha as riquezas porque eles são feitos e nós somos feitos aqui participantes da natureza divina. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E esta passagem que lemos não foi a primeira vez que o apóstolo Paulo descreveu suas riquezas em Cristo para os coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele escreveu, capítulo 1 do verso 4 ao 5, ele escreveu: dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, que em tudo fostes enriquecidos nele. Perceba de novo o apóstolo Paulo usando o termo
enriquecidos, ricos, que em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo não está citando o bem material. Perceba que o apóstolo Paulo está falando de bênçãos e riquezas espirituais. E a verdade é que nós, cristãos, as pessoas que cremos, nós estamos sendo abençoados o tempo todo, com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, como diz Efésios. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes nós não conseguimos sentir, ver como nós somos ricos espiritualmente. Jesus, sendo Deus, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, irmãos. E hoje eu e você somos ricos com toda sorte de bênção espiritual. É isso que a Bíblia diz. Por mais que você não consiga enxergar, talvez eu e você estejamos muito ocupados aqui no nosso dia a dia, para a gente perceber as bênçãos sendo derramadas em nossas vidas. Talvez a gente não consiga enxergar as bênçãos sendo derramadas nos detalhes, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos. E eu não preciso saber quanto que você tem na sua conta, porque eu sei que se você crê em Deus e segue o que Jesus mandou, você é rico. É essa a riqueza. Eu não preciso saber o poder aquisitivo que você tem. Talvez você passe fome. Talvez você esteja passando por dificuldade, passando por problemas financeiros. Mas isso é material. É ruim? É. Mas é material. E o rico de verdade é aquele que a Bíblia diz que é. E a Bíblia diz que é aquele que é enriquecido em Jesus. Aí está uma herança eterna. Uma herança que não se corrompe. Uma herança que vai durar eternamente. E a pergunta que a própria palavra de Deus nos pergunta é: onde está o seu tesouro, Onde nós estamos investindo o nosso tesouro? Há bênçãos espirituais, existem bênçãos espirituais para nós, irmãos. Há bênçãos espirituais para os que creem. O fato de eu e você às vezes não conseguirmos enxergar isso não desfaz aquilo que Jesus fez. Aquilo que ele fez, que o apóstolo Paulo cita aqui, já foi feito. Ele sendo rico em glória, em poder, em tudo, sendo o dono de tudo, dono do mundo, do universo, ele se fez pobre. E não só na forma material, como ele veio como homem humilde, mas ele se fez pobre na encarnação, se humilhando. Ele desceu à terra, se humilhou, tornou-se pobre, para que eu e você fôssemos ricos espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para que eu e você pudéssemos desfrutar das riquezas da glória de Deus. Jesus se fez pobre por todo aquele que crê em seu nome, irmãos. Por todo aquele que há de herdar o reino espiritual que vai vir. O reino espiritual que já está aqui na terra, mas aquele vindouro. Aquele que será inaugurado. Ele se fez pobre por todo aquele que entende o que é ser rico de verdade. E ser rico de verdade é o que diz Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, no verso 4 a 5. Eu dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo, que em tudo fostes enriquecidos nele. Tudo fostes enriquecidos em Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo que em tudo nós somos enriquecidos em Jesus. E em tudo, num contexto espiritual. Porque a verdadeira riqueza, a verdadeira herança é a espiritual. É aquela que não se corrompe. É aquela que vai ficar para a eternidade. A sua condição financeira material não define a sua riqueza espiritual.
Você pode não ter nada, irmão, mas tendo Cristo você é rico. Você pode padecer materialmente hoje, com tristeza, preocupação, com fome, mas com Cristo você tem tudo, porque o apóstolo Paulo diz que em tudo nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. E assim como o apóstolo Paulo disse, que nós lemos no início, pois conheceis a graça de nosso Senhor, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, a pobreza de Cristo, os tornasseis ricos. Que a gente possa entender que Jesus, sendo tudo, se fez homem, empobrecido, para que nós, sendo nada, nos tornássemos ricos das bênçãos de Deus. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo está nos passando nesse pequeno verso, e que a gente possa entender a profundidade disso. Jesus, ele se humilhou, ele desceu, se tornou pobre, sendo dono de tudo, dono do universo, criador do céu e da terra. Ele se tornou pobre. Quando desceu à terra, ele se encarnou. E tudo isso para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar das riquezas dele, das bênçãos espirituais. Talvez você esteja desfrutando e não esteja conseguindo perceber. Talvez o mundo, o fator externo, as dificuldades estejam te cegando para isso. Mas a verdade é que isso já aconteceu. Ele já se fez pobre. Ele já desceu à terra. E Ele está nos enriquecendo através dele, com as suas bênçãos espirituais. Amém? Essa é a palavra de hoje. Senhor, que Deus possa fazer você refletir no seu coração, na sua mente, essa palavra. E entender quão profundo é a encarnação de Cristo. Quão profundo é Ele se esvaziar da glória de Deus e vir à terra para que eu e você hoje pudéssemos ter vida espiritual, ter bênçãos espiritual e, como diz o apóstolo Paulo, sermos ricos, nele, em Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abrir a nossa mente e o nosso coração para essa verdade, irmão. Eu vou colocar um louvor e logo mais a gente volta para a oração final. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar.
Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos voltando. Programa Caminho e Verdade. Vamos fazer a oração final. Feche os seus olhos e ora conosco. Senhor Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado por nos ensinar todos os dias, meu Pai. Por abrir os nossos olhos, por tirar as escamas daquilo que nós não conseguimos enxergar, por abrir a nossa mente, meu Pai, a nossa parte espiritual, aquilo que a gente não consegue ver. Obrigado por nos ensinar que mesmo o Senhor sendo tudo, por amor de cada um de nós que cremos, o Senhor se fez pobre
E que através dessa pobreza, dessa humilhação, dessa encarnação, hoje a gente pode dizer que somos ricos espirituais. Hoje a gente pode dizer que somos herdeiros de Deus. Obrigado, meu Pai, por estar sempre cuidando de cada um de nós, por estar sempre nos protegendo, sempre olhando pela nossa vida. Eu agradeço pela vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos acompanhando. O Senhor, neste momento, sabe, Senhor, todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que cada pessoa está passando. Talvez a gente esteja no momento de disciplina. Talvez seja um momento de experiência. Talvez estejamos colhendo algo que plantamos de forma desobediente. Mas nos ajude a passar por esse momento. Nos ajude a passar por essa situação. Nos traz paz de espírito em meio a todos esses problemas, para que a gente consiga andar de acordo com os teus caminhos, sem vacilar, sem se desviar, sem tropeçar. Ajude-nos, Senhor, a estar sempre indo em direção a Ti. Eu venho te orar por cada família, por cada apresentador da rádio, por cada pastor. Agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, os meus irmãos, meus cunhados, todas as pessoas, meu Pai. Cuida de cada um, de acordo com a Tua vontade. Entra em nossos corações e em nossa mente, nos transforma. Tira todo o rancor, toda a mágoa, tudo aquilo que está nos impedindo de avançar espiritualmente, tudo aquilo que está nos impedindo de crescer dentro do Teu reino, meu Pai. Nos ajude, porque nós somos pecadores, porque nós somos seres que erramos todos os dias. Nós necessitamos da Sua salvação e da Sua ajuda diariamente. Eu te agradeço, te louvo por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa manhã. Abençoe o nosso dia, nos proteja, meu Pai, de todo o mal. Nos dê um fim de semana abençoado. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.